tudo bem? Meu nome é Fernando, sou petiano do PET Elétrica da UFPB e estou hoje aqui para mais uma aula de cálculo 1. Na aula de hoje falaremos sobre os pontos de máximos e mínimos. Definição. Bom, na matemática, em especial na análise real, os pontos de máximo e mínimo, também chamados de pontos extremos de uma função, são pontos do domínio onde a função atinge o seu valor máximo e mínimo. Vamos ver aqui. Eu tenho a função e eu vou ter pontos do domínio dela, pontos do domínio onde a função atinge o valor máximo e a função atinge o seu valor mínimo. O ponto em que a função atinge o seu valor máximo é denominado ponto de máximo, que é justamente esse ponto aqui. O ponto do domínio, onde a função atinge o seu menor valor, denominamos ponto de mínimo. Para a gente encontrar os pontos de máximo e de mínimo de uma função, é necessário seguir 4 passos. O primeiro deles é encontrar a derivada da função. Dado uma função f de x, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o f' de x, a derivada da função. Em segundo lugar, o que a gente deve fazer é igualar essa derivada, esse f' de x, igualar a zero e achar seus pontos críticos. Em terceiro, a gente deve achar a segunda derivada, o f' de x. E, por último, a gente deve substituir os pontos críticos. Os pontos críticos eles são os possíveis candidatos a pontos de máximo e a pontos de mínimo. Aí, por último, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses pontos críticos, substituir na derivada segunda da função e analisar os valores. Se o valor for maior que zero, então é porque aquele ponto crítico que eu estou substituindo, ele é um ponto de mínimo. Porém, se o resultado for menor que zero, é porque aquele ponto crítico é um ponto de máximo. Caso contrário, se for igual a zero, se eu substituir o ponto crítico na função e o resultado for zero, então é porque aquele ponto nem é de máximo e nem é de mínimo. Vamos ver um exemplo. Determine os pontos de máximo e mínimo da função f de x igual a x ao cubo menos 27x e esboce o gráfico. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular a derivada da função. O meu f' de x, que neste caso aqui, a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, menos derivada de 27x, que dá 27. Pronto. Depois que eu acho a derivada, a segunda coisa que eu devo fazer é igualar a zero. Quando eu igualo a zero, em seguida eu posso achar os pontos críticos da função, certo? Os pontos críticos são os meus possíveis candidatos a pontos de máximo e a pontos de mínimo. Aí, então eu igualo 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. 3x ao quadrado igual a 27, x ao quadrado igual a 9, que eu divido por 3. Então, x é igual mais ou menos a raiz de 9, x é igual mais ou menos 3. Ou seja, eu tenho dois pontos críticos. Tanto 3 positivo quanto 3 negativo são pontos críticos desta minha função e, portanto, são candidatos a pontos de máximo e a ponto de mínimo. Para eu saber quem é o ponto de máximo e quem é o ponto de mínimo, o que é que eu vou fazer? Vou calcular a segunda derivada, certo? Eu já calculei o f' de x, que deu 3x ao quadrado menos 27. Eu agora vou calcular o f' de x. O f' de x vai ser o quê? Vai ser a derivada do f' de x. Então, aqui é 3x ao quadrado, a derivada disso vai dar 6x. 27 é uma constante, sua derivada é zero. Pronto. Então, eu tenho que o f' de x é igual a 6x. Feito isso, eu vou substituir os pontos críticos na derivada segunda. Vou substituir esses pontos críticos na derivada segunda. Então, f' de 3 vai ser igual a quê? Vai ser igual a 6 vezes 3, que é igual a 18. 18 é maior que zero e, portanto, esse 3 aqui é ponto de mínimo.
Agora eu vou substituir o menos 3 na f2' de x. f2' de x é igual a 6x, então substituindo menos 3 nela, eu vou ficar com 6 vezes menos 3, que é igual a menos 18. Menos 18 é menor que zero, e portanto o menos 3 é um ponto de máximo. Quando a gente constrói o gráfico desta função, a gente observa o seguinte, que ela possui um ponto de máximo, aqui, que é onde ela atinge o seu valor máximo, e aqui é onde ela atinge o seu valor mínimo. Embora na escala não esteja numa escala muito boa, se vocês observarem, esse ponto aqui, onde ele está atingindo o seu valor máximo, é justamente aquele menos 3 que a gente calculou anteriormente. E aqui também o ponto de mínimo, que é onde a função atinge o seu valor, o seu menor valor, é o ponto 3. Aqui seria o ponto 3 no caso. Embora vocês não estejam conseguindo ver muito bem por causa da escala, mas é esses pontos aí, é o menos 3 e 3. Menos 3, ponto de máximo, e o 3, ponto de mínimo. Vamos para um segundo exemplo. Determine os pontos de máximo e mínimo da função f de x é igual a x ao cubo sobre 3, mais 5x ao quadrado sobre 2, mais 4x. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular a derivada da função, calcular o f' de x. Calculando o f' de x dessa função, eu vou chegar ao seguinte resultado. X ao quadrado mais 5x mais 4. Segunda coisa que deve ser feita é igualar essa derivada a zero, como eu fiz aqui. Fazendo isso, eu vou achar os pontos críticos. Os pontos críticos nada mais é do que as raízes desta equação. Se eu resolver isso aqui, usando Bhaskara, vou chegar ao seguinte valor. x1 é igual a menos 1 e x2 é igual a menos 4. Ou seja, são as raízes desta função, as raízes desta equação, que são os pontos críticos. Os pontos críticos serão também os meus candidatos a pontos de máximo e a pontos de mínimo. Para eu saber quem é o ponto de máximo e quem é o ponto de mínimo, eu tenho que calcular a minha derivada segunda, o f' de x, que é justamente o que eu vou fazer agora. Calculando o f' de x da função, o resultado vai ser igual a 2x mais 5, certo? A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 5x é 5, 4 é uma constante, sua derivada é 0. Pronto. Após achar a segunda derivada, eu agora vou substituir os pontos críticos nela. Substituindo menos 1 na f' de x. Vou ficar com 2 vezes menos 1 mais 5. Vai dar menos 2 mais 5, dá 3. 3 é maior que 0, portanto, menos 1 é ponto de mínimo. f' de menos 4. Vou substituir para o menos 4 na f' de x. E eu vou ficar com o seguinte resultado. 2 vezes menos 4 mais 5. Vai dar menos 8 mais 5 dá menos 3. Menos 3 é menor que 0. Portanto, menos 4 é ponto de máximo. Bom, pessoal, com isso a gente chega no final de mais uma aula. Meu muito obrigado a quem assistiu até aqui, até o final. Se gostaram, deixe o seu like. Eventuais dúvidas que vocês tiverem, podem deixar nos comentários, ou se preferirem, podem mandarem para o nosso e-mail. E siga-nos no Instagram, que é o @petelétrica, para ficarem antenados sobre as nossas novidades. Obrigado.